Aí eu me apavorei. Eu entrei em pânico quando eu soube. E por que as famílias negam? É porque são más, não querem ajudar, não. É por desconhecimento. Qual não foi a nossa surpresa, né? Porque ela estava tomando o medicamento errado. Por quê? Porque ela não sabia ler, morreu por ignorância, né? Eu vivo normal mesmo, para um interior pequeno, mas é bom. Aí eu saí para tudo quanto é lado, graças a Deus, né? Daqui para São Luís, é 1h30, quando não tem engarrafamento, né? Mas às vezes, quando tem engarrafamento, é mais de 1h30, aí só nessa rota para lá e para cá, e todo tempo sentado assim, né? Cansativo. Seu João faz hemodiálise em São Luís. Toda segunda, quarta e sexta, viaja de Rosário até o Hospital Universitário Presidente Dutra. Eu acordo cedinho, né? E fico na minha rota bem organizado, né? Não perco um dia. Tem dia que eu vou pro interior, né? Ou, quando é no dia da diálise, eu venho do interior e fico aqui na casa da minha irmã, né? Aí daqui é que eu pegar a van, que é para ir para São Luís. Assim como seu João, outros pacientes provenientes de diversas cidades do Maranhão realizam o procedimento em clínicas de hemodiálise e no Hospital Universitário Presidente Dutra. O primeiro fica no Canil, né? Aí o segundo fica no Senefron e eu sou o último no Dutra. 12 horas. Aí você fica até que hora? Até às 4. 4 horas, às vezes passa 10 minutos, né? Das 4, aí a gente sai. 4h10. Aí que horas que vocês voltam? Aí, às vezes a van chega lá 4h20, 4h30, aí a gente vem. Chega 6h10, 6h30 em Rosário. A gente atende muitos pacientes que são procedentes do interior do estado. Por exemplo, se a gente pensar, o Maranhão é um estado grande, né? Muito populoso, e esse tratamento ele só é oferecido nas cidades de São Luís, Bacabal, Caxias, Chimon, Pedreiras e Imperatriz. O que isso nos faz pensar? Que qualquer uma pessoa, né, que tem doença renal crônica, que ela é diagnosticada e o tratamento em hemodiálise, ela tem que se deslocar da sua cidade de origem para um desses locais mais próximos. Para te falar a verdade, eu estive internada no Hospital Dutra. Eu não sabia nada, eu nunca nem tinha visto falar o que era hemodiálise. Aí eu me apavorei. A grande maioria do público-alvo atendido aqui na hemodiálise são pacientes renais crônicos em programa de diálise, né? Então, a doença renal crônica, na verdade, ela é uma doença que ela envolve vários aspectos, né? Na verdade, ela é considerada uma síndrome. A doença renal crônica é quando os rins estão em estágio terminal. Quer dizer, eles não conseguem mais fazer a sua função principal, tanto que é a função de filtrar, né, o sangue, quanto a função de controlar o volume, né, o volume de água, o balanço, fazer um balanço negativo, que a gente costuma dizer. Então, quando o paciente perde essa função do rim, ele acaba necessitando de alguma terapia, que pode ser a diálise, né? Dentro da diálise a gente tem a hemodiálise, que é a diálise feita através do sangue, né? Existe uma máquina em que os pacientes normalmente vão 3 vezes por semana, em uma sessão de 4 horas, para que possa ser feita, substituir essa função do rim. Logo no começo eu tinha problema, né? Que estava um cansaço nas pernas, né? Então, na verdade, não conseguia, até quase andar rápido, não conseguia, né? Hoje em dia, através da diálise, eu melhorei 100%. No Maranhão, temos em média 2.400 pacientes em terapia dialítica. Esses pacientes ficam em diálise até o fim da vida
ou eles entram em fila para aguardar um transplante. O tempo médio de espera em lista ainda é muito grande no Maranhão. Existem estados em que esse tempo é muito rápido, né? O paciente se inscreve em fila e às vezes com menos de 3 meses já está transplantando. Aqui no Maranhão o tempo médio de espera tanto para rim quanto para córnea é de 3 anos a 3 anos e meio. É um tempo muito longo porque as ofertas também são poucas, né? Você vê hoje, aqui em São Luís, nós estamos em novembro e nós tivemos apenas 16 doadores efetivos, né? Atualmente, a Central de Notificação, Distribuição e Captação de Órgãos do Maranhão gerencia uma lista de espera com 959 pacientes, sendo 811 para córnea e 148 para rim. A principal característica das listas é que elas não funcionam por ordem de chegada. Em vez disso, os critérios obedecem a condições médicas. Nem todo paciente que está em diálise tem indicação de transplante, né? Às vezes é um paciente que tem contraindicação absoluta para entrar em fila para transplante. Ou ele tem um câncer, ou ele ainda não tratado, ou que ainda não teve um tempo de espera para ver se não vai recidivar. Ou ele tem uma doença vascular muito grave que impossibilita o transplante, né? Ou uma doença pulmonar muito grave. Enfim, ele tem alguma contraindicação para entrar. Mas daqueles que estão em diálise, a gente estima que em média 1/3 deles, 30%, estariam aptos a ingressar em transplante. Mas para isso o médico que assiste esse paciente lá na diálise, ele tem que encaminhar esse paciente para a consulta com a equipe de transplante. E para a fila do transplante, como é que foi o procedimento para você entrar na fila? Eu comecei a entregar os exames, né? Aí eles pediram os exames, aí estou na fila. Você imagina que vai chegar o momento de fazer esse Sim, chamado? eu espero que seja mais rápido possível. Estou na espera, né? Você acha que é um pouco difícil, porque não tem doador, é difícil conseguir? No caso é difícil porque da minha família não tem assim para doar logo mais rápido, né? Que trabalha de serviço pesado, né? E ele pensa assim de doar para mim, né? E pode esticar eles. Aí não por isso. Tem que aguardar na fila. Aí tem que esperar na fila de transplante. Devido à diálise, muitos pacientes comprometem as atividades regulares. Alguns deixam de trabalhar ou de frequentar a sala de aula. Mas na equipe multiprofissional aqui do Hospital Universitário da UFMA, encontramos um importante profissional para auxiliar nos estudos, o professor. Uma das dificuldades que a equipe também percebia é eles usam extremamente o uso de medicamentos é muito grande. E eles tinham uma dificuldade de compreender o uso desse medicamento. Tem aqueles que já chegaram com alguns conhecimentos de leitura escrita, outros chegaram sem nenhum conhecimento, nunca frequentaram escola, principalmente esses pacientes alunos que vieram do interior. As aulas, elas funcionam dentro da sala de hemodiálise, né? Esse é um trabalho diferenciado, individualizado, cada paciente é atendido no seu momento. Os nossos alunos pacientes, eles são matriculados na rede municipal. Esse é o grande diferencial dessa classe hospitalar ABC Nefro, é que os alunos, eles estão incluídos no censo da CEMED. Eles são atendidos pela web Justo Jansen, que é uma escola aqui do centro, e eles apenas ocupam o espaço da sala de hemodiálise devido ao tratamento. Eu sempre menciono uma experiência que foi muito marcante para a gente enquanto equipe, né? Nós tínhamos um usuário do nosso serviço que ele era procedente de Catu, um homem jovem ainda, na faixa de 45 anos. E ele já fazia diálise aqui com a gente há muito tempo. No decorrer dessa diálise dele, a esposa dele adoeceu, né? Aí ele pediu a nossa ajuda, ela foi hospitalizada, acabou hospitalizando em outro hospital onde foi feito o diagnóstico de lúpus, que é uma doença crônica e autoimune. E depois que ela teve alta desse
desse hospital, ela foi encaminhada para fazer o tratamento especializado aqui no Hospital Universitário, inclusive na nefrologia, no nosso ambulatório de nefrologia. E um determinado dia ele chegou para a gente dizendo que ele estava preocupado com ela, né, porque ela não estava respondendo, estava tomando os medicamentos e não estava respondendo. Aí conversou com a gente, a médica pediu que ela viesse para ser atendida. E quando chegou aqui, qual não foi a nossa surpresa, né? Porque ela estava tomando o medicamento errado. Por quê? Porque ela não sabia ler, ele não sabia ler, ele tinha um filho adolescente que também não tinha acesso ao estudo e tinham 2 crianças pequenas. E o que aconteceu? Essa paciente, ela evoluiu para óbito, né? Porque ela estava tomando os medicamentos completamente errado. Por quê? Pela ignorância, né? Porque não sabia ler. E isso, assim, foi a gota d'água para a gente. A gente disse, a gente não pode mais ficar de braços cruzados, essa realidade não pode ficar, a gente não pode ficar indiferente a essa realidade, né? Então, isso foi muito marcante para a gente, porque a gente concluiu, no atestado de óbito, podia dizer, né, morreu por ignorância. E, basicamente, final de 2012, em 2013, a gente conseguiu estabelecer uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, a CEMED. A gente começou a atender os nossos usuários na classe hospitalar ABC Nefro. A perspectiva é trabalhar a realidade desse próprio aluno, né? É fazer com que no dia a dia dele o conhecimento ele seja trazido para a realidade dele do dia a dia, para a receita que ele usa, para a orientação nutricional que é passada pela equipe, né? Então elas trabalham a questão da bula dos medicamentos, as orientações nutricionais. Então a gente vê que é um campo que tem muito espaço, né, para florescer e para produzir. Nessas idas e vindas para a hemodiálise, pacientes constroem vínculos, conversam e trocam experiências. E nesse caminho em busca da saúde, Dona Neuta, recém-transplantada, e seu João, na fila de espera, também se encontraram. Meu interiorzinho é interior pequeno, mas vende tudo, tem as coisas assim, não é muito atrasadinho não, mas eu acho bom lá. Eu morava com meus pais lá, desde criança que eu moro lá. Aí meus pais faleceram, aí arrumei família e moro com meu esposo. E os filhos moram tudo pertinho de mim, 3 vezes na semana. Eu vinha segunda, quarta e sexta. No começo foi muito difícil para mim. Se eu não queria vir de jeito nenhum, não aceitava de jeito nenhum. Mas meu marido, meus filhos me deram muita força, muito mesmo. Tinha vezes que eu chorava. Porque assim, no começo eu passava muito mal na marca. Eu já tinha pavor, sabe? Mas graças a Deus eu superei e com a ajuda da família. Quem tem a doença renal crônica, ele precisa de um cuidado não só o paciente em si, né? O usuário que é atendido aqui no serviço, mas todo o núcleo familiar dele. Porque ele depende muito imensamente de um suporte. Esse suporte pode ser da família ou aqueles que não têm família, de um cuidador, né? O certo é que sozinho é muito difícil ele enfrentar essa realidade que é a doença renal crônica. As 2 principais causas são a hipertensão e a diabetes. Aqui no Brasil, hipertensão primeiro, diabetes depois. Em terceiro lugar, vem normalmente as glomerulopatias, que a gente chama, que são doenças inflamatórias do glomérulo, que é a unidade funcional do rim, que acontece principalmente em pacientes mais jovens. A hipertensão e o diabetes normalmente são causas evitáveis, né? Se os pacientes cuidarem bem, né, fizerem um controle pressórico adequado, fizerem um controle da glicemia adequado, eles podem evitar de chegar numa fase terminal, né? E isso muitas vezes as pessoas não têm consciência disso, né? Quando estão lá, porque é tão comum ser hipertenso, ser diabético, né? E as pessoas não imaginam que isso pode chegar numa diálise, né? Num transplante. Porque eu via muitas pessoas, vai morrer, aí, fulano vai morrer, faz hemodiálise, atura 4 anos, atura 3 anos, atura 2 anos. A história que a gente sabia era assim, né? Aí a gente, quem que não fica? Quem que não tem medo da morte? Eu tenho. Ela conversou que não é uma coisa assim difícil, é uma coisa boa.
porque ela pensava de ser ruim, né? Mas o transplante, né? Ela pensava que doía muito, ela ia sentir, mas ela achou que não sentiu nada. Ela falou. Uma coisa simples, uma cirurgia simples, né? Hoje eu estava aqui de manhã sentindo falta das meninas, né, que hoje é dia da gente se reunir. Sim. Quando a gente vem na van, né? Das amigas que a gente faz amizade dentro da van. Que vocês vinham juntos. Isso. Né? Aí hoje eu estava me lembrando das pessoas que ainda estão fazendo, né? Sim. Ainda, mas no nosso interior foi bem umas 4 já que transplantou. Só tem 2 pessoas do nosso grupo que vinham junto com a gente que ainda não conseguiu ainda. Ainda não conseguiu. E eu tenho um amigo também, o Edivan, que ele não quer transplantar, mas agora ele já quer, depois que viu a gente transplantada e tudo bem com a gente, ele quer agora. Muita amizade. Muito. E assim, eu vou sentir falta. Eu vou sentir falta. Assim, das amizades, das colegas, que não é do nosso interior que faz a hemodiálise, mas a gente se conhece. Eu conheço muita gente de Pinheiro, o Messias, a irmã Maria. É muita gente a gente conhece, faz assim amizade. Aí na hora que a gente vai almoçar, todo mundo se reúne junto, né? Aí eu vou sentir falta, mas de vez em quando eu vou ficar vindo. Nessa primeira parte, a gente viu que a espera de um órgão é uma luta contra o tempo para renovar uma vida. Já no próximo episódio do Ponto Doc, vamos entender o percurso que a doação de um órgão faz até chegar ao paciente.